Olá, eu sou o professor Diório, Língua Portuguesa, terceira série. No nosso encontro de hoje, nós veremos ler e compreender sinopses de filmes, reconhecendo as características próprias desse gênero textual, a reconhecer as orações subordinadas adverbiais e classificar algumas dessas orações como causais, comparativas ou concessivas. Para tal, eu trouxe aqui alguns textos para lermos, né? Vamos aqui a primeira. O Alto da Compadecida. Eu não lerei essas 4 linhas aqui primeiras, tá? Vocês estão vendo aqui, mas eu não vou ler alto, não. Então vamos lá. As Aventuras de João Grilo, Mateus Nastergaile e Chicó Selton Mello. Ambos lutam pelo pão de cada dia e atravessam por vários episódios, enganando a todos do pequeno vilarejo de Taperoá, no sertão da Paraíba. A salvação da dupla acontece com a aparição da Nossa Senhora, Fernanda Montenegro. E tem também esse segundo, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Também não lerei essas 4 primeiras linhas aqui, vocês estão vendo, mas eu não vou ler alto. Vamos lá. Após ter morrido, em 1869, Brás Cubas, Reginaldo Faria, decide narrar sua história e revisitar os fatos mais importantes de sua vida para se distrair na eternidade. Relembra de amigos como Quincas Borba, Marcos Caruso, de sua displicente formação acadêmica, de seus amores e ainda do privilégio de nunca ter precisado trabalhar em sua vida. Então tem aí os 2 textos. Eu vou propor agora uns exercícios. Gostaria que vocês analisassem esses 2 pequenos textos e respondessem. 1. Do que falam as sinopses. 2. Qual o tema ou assunto de cada sinopse. 3. Qual a finalidade da sinopse. 4. Onde podemos encontrar esse tipo de sinopse. E 5. A quem se destinam tais sinopses. Então, vou colocar aqui as 2, né? E as perguntas, dá um tempinho para vocês responderem. De preferência, escrevam no caderno as respostas, né? Por escrito, e já voltamos para conferir.
E então, foi tranquilo? Bom, eu escolhi 2 sinopses de 2 filmes que eu acredito que vocês conheçam. Se não assistiram ainda, porque eles já têm alguns anos aí que foram lançados, mas pelo menos são de obras que, a princípio, vocês têm que conhecer, né? Ainda mais nesse momento aqui já, né? No terceira série. Então, primeiro, do que falam as sinopses? Então, vocês viram que são 2 sinopses de filmes. São adaptações literárias, né? São filmes de adaptações literárias. Um da peça O Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna, e o outro do romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Então, são 2 obras bem conhecidas da nossa literatura e essas são as suas respectivas adaptações literárias, cinematográficas, né? Ou seja, os filmes que foram adaptados dessas obras. Bom, qual o tema ou assunto de cada sinopse? O que essas sinopses trazem? Né? Na verdade, elas trazem o resumo da história. Né? O resumo da história, no caso do filme, óbvio. Né? Óbvio que o filme é a adaptação de uma obra literária, mas no caso aqui, estamos falando do filme. Depois, qual a finalidade da sinopse? Então, para que é que serve a sinopse? Né? Em que momento é necessário uma sinopse? Para que o leitor, né, quem está lendo a sinopse, conheça um pouco a obra. Ou seja, você não precisa assistir o filme inteiro, você não precisa, né, ver toda a obra para saber do que se trata. Então, a sinopse ela tem a função de mostrar para você do que se trata aquela história, o que está sendo retratado ali, no caso aqui dos filmes, né? Então, onde podemos encontrar esse tipo de sinopse? Bom, hoje, né, nos dias atuais, nós encontramos nos sites especializados, jornais e revistas que falam de cinema, né, no caso aqui da sinopse de filme. Há um tempo atrás, quando existia as locadoras, né, tanto de fitas, né, de vídeo, como de DVD, depois, Blu-ray, essas coisas, você encontrava, era muito comum isso nas capinhas dos filmes, né, das obras, seja de fita, seja de CD, DVD, enfim, em Blu-ray, a mídia que fosse física, você tinha na capinha onde guardava a sinopse para que quando a pessoa fosse numa locadora, que era um local onde você ia pegar os filmes, você pudesse escolher, né? Você não podia assistir o filme ali na hora. E hoje, com os sistemas de streaming, né? Você tem aí na internet vários catálogos de filmes em vários lugares possíveis de assistir e você tem ali também essas sinopses. Então, não só em sites ou nas revistas ou nos jornais aparecem as sinopses, mas hoje nesses catálogos que tem na internet, desses lugares, desses sistemas de streaming para você assistir séries e filmes e tudo mais, você tem ali, na hora de escolher, você tem uma espécie de uma capazinha, né? Você tem ali um cartazinho, o desenhozinho ali da capa, e daí você tem sempre a sinopse para você escolher o filme, né? E para quem se destinam as sinopses, né? Para quem está interessado no filme, né? Ou seja, ao público interessado em cinema. Ou seja, a sinopse, no caso a sinopse de filme, mas aqui, por mais que estejamos falando de sinopse de filmes, ela acaba sendo mais ou menos a mesma coisa em outros tipos de obra também. Você também tem sinopses de livros, você também tem sinopses de discos, você tem sinopses de peças de teatro, ou seja, a sinopse de várias obras, né? No caso aqui específico de filmes, mas elas mais ou menos funcionam da mesma forma. O que ela é uma narrativa breve, né? Ou seja, são poucas linhas, onde você discute de forma bem objetiva, ou seja, você é direto, fala o tema, o assunto que é tratado no filme, além de trazer a ficha técnica, que é aquela primeira parte, aquelas 4 linhas que eu não li, né? Você tem ali, por exemplo, a data de lançamento, né? Esse O Alto da Compadecida foi lançado em 2000, o Memórias Póstumas em 2001. Você tem o tempo de duração do filme, né? Um tem 1 hora e 35 minutos, o outro tem 1 hora e 42 minutos. Depois fala o gênero, comédia, aventura, comédia e drama. Isso varia muito do lugar, né? De onde essa sinopse está. Esses gêneros, eles variam muito. Daí quem é a direção, o elenco principal e a nacionalidade, ou seja, onde, né? De que país vem esse filme, além dos seus principais atores e atrizes que participam. Então, as sinopses, no caso aqui, tem a função, entre outras coisas, de atrair, né? Ou seja,
fazer com que as pessoas se interessem, ou não, né, pela obra. Porque através da sinopse, você pode também não se interessar, né? Você pode olhar e falar assim, não, essa história não me interessa. Então, como eu estava dizendo, na época das locadoras, as pessoas iam lá para escolher, né, o seu filme e pegava caixinha por caixinha, né, capinha por capinha, e ia olhando a sinopse. Hoje, nos sistemas de streaming na internet, né, você também vai olhando filme por filme, conforme você vai rolando ali, clicando, vai aparecendo a sinopse para você escolher, né? Senão, não teria como você ter que assistir. Já pensou? Ter que assistir todo o comecinho de filme, começar a assistir para ver se gosta ou não? Não, você já olha a ficha técnica, você já olha o texto, a história, se te interessa. É assim que você se acostuma e bastante com a sinopse nos dias de hoje, né? Então, rápido pergunta aqui. Qual a principal função de uma sinopse? Apresentar a obra, criticar a obra, divulgar a obra ou avaliar a obra. Bom, acabei de falar para você conhecer a obra, né? Nada melhor do que um resuminho ali. Agora mais uma dupla de textos aqui. Agora eu peguei 2 filmes um pouquinho mais atuais, né? Aqueles outros lá foram lançados há um tempo. Agora uns filmes um pouquinho mais atuais. Turma da Mônica, Laços. De novo, não lerei aqui a ficha técnica. Floquinho, o cachorro do Cebolinha, Kevin Vecchiato, desapareceu. O menino desenvolve então um plano infalível para resgatar o cãozinho, mas precisará da ajuda de seus amigos Mônica, Júlia Benitti, Magali, Laura Halsel e Cascão, Gabriel Moreira. Juntos, irão enfrentar grandes desafios e viver grandes aventuras para levar o cão de volta para casa. E a outra... Minha Fama de Mal. Lutando para sobreviver com pequenos trabalhos, o jovem Erasmo Carlos, Chai Suede, alimenta uma paixão, o rock and roll. Com talento e um pouco de sorte, conquista a admiração de Carlos Imperial, Bruno de Luca, e conhece o cantor Roberto Carlos, Gabriel Leone. A parceria dá certo e o sucesso logo chega, transformando a vida de Erasmo. Então, temos aí 2 filmes que foram lançados no ano passado, né? Ambos são de 2019. Mais uma proposta de exercício. Agora eu quero que vocês prestem atenção em outras características mais específicas do gênero sinopse, né? Primeiro, quais os elementos as sinopses vistas têm em comum? Tanto essas duas, vocês também podem lembrar das outras 2 anteriores, né? Enfim, são todas muito parecidas. 2, tais elementos são relevantes na construção de sinopses de filme? Por quê? Então, esses elementos que vocês viram em comum, por que a importância deles, né? Se são importantes e por quê. 3, há nas sinopses informações que requerem o conhecimento prévio do leitor? Ou seja, tem ali informações que você precisa saber um pouco sobre antes e quais seriam. E 4, quais as estratégias usadas pelo autor para chamar a atenção do leitor? Então, de novo, os 2 textos aí para vocês, com as perguntas, um tempinho e já voltamos.
E aí, tranquilo? Bom, como eu disse, esses filmes já foram lançados ano passado, os dois são de 2019. Vamos lá. Quais elementos as sinopses vistas têm em comum? Tanto essas duas como as duas anteriores, elas têm elementos em comum. Se vocês perceberam, tem sempre, além do título, óbvio, uma ficha técnica que eu já tinha comentado, ou seja, você tem aí algumas informações específicas, técnicas do filme, como, por exemplo, a data, eu já falei, a data de lançamento, a duração, o gênero, a direção, o elenco e a origem do filme. Isso vai variar de lugar para lugar também, sabe? As sinopses, elas podem trazer, dependendo do lugar onde está essa sinopse, ela pode ter um pouco mais de informações, então, é comum que isso varie um pouco, Pode ter o elenco mais numeroso, muito mais nome de pessoas, pode ter mais informações técnicas, enfim, isso vai variar de cada lugar. E tem, óbvio, o resumo, Você tem aí a ideia condensada aí, mais ou menos, os pontos principais da história. Depois, esses elementos são relevantes na construção da sinopse? Sim. É justamente essas informações que faz com que o possível espectador se decida se quer ou não assistir o filme. Por exemplo, algumas pessoas podem se interessar bem mais pela ficha técnica, as informações contidas na ficha técnica, e outros pela história. Isso vai de pessoa ou vai de momento, Eu tenho a certeza que vocês, muitas vezes, quando forem escolher um filme, às vezes só quiseram uma história, então olharam lá rapidamente o resumo, o próprio texto que falava da história e escolheu por ali, ou se você tem algum conhecimento mais técnico, você vai pelo diretor que você conhece, de repente, você já conhece um trabalho anterior daquele diretor, você procura por filmes daquele diretor, ou você procura por algum ator ou atriz, que tem ali no elenco, ou, como eu conheço pessoas que fazem, pelo tempo de duração mesmo. Às vezes você não tem 3 horas disponível e o filme tem 3 horas, Então você vai num filme de 1h30, de 1h40, enfim. Todas as informações da sinopse, a ideia é que façam com que você realmente opte ou não por aquela obra. Depois, há na sinopse informações que requerem um conhecimento prévio? Bom, nessas daqui, todas que eu trouxe, sim, As duas anteriores, não estava escrito na sinopse que eram adaptações de obras literárias, mas eu acredito que vocês, como a grande parte das pessoas, conhecem o Alto da Compadecida e Memórias Póstumas de Brás Cubas, então você já reconhece pelo título que são adaptações de grandes obras literárias, e no caso desses aqui, a princípio se você é brasileiro, mora no Brasil há um tempo, se você nunca ouviu falar da Turma da Mônica, é um pouco estranho, É bem possível que você conheça, são personagens de história em quadrinho, E A Minha Fama de Mal, Erasmo Carlos, Roberto Carlos, também, a menos que você não esteja no país há um tempo, Mas é um pouco estranho, você deve já ter ouvido falar do Roberto Carlos, do Erasmo Carlos. Então, você tem ali, só pelos nomes e por algumas informações que trazem na sinopse, você mais ou menos já tem que saber que trata-se de uma história em quadrinho e trata-se da cinebiografia, de um cantor brasileiro, E por último, quais as estratégias usadas pelo autor para chamar a atenção? Bom, você percebe que o texto ele traz informações atrativas, de um jeito atrativo, Ou seja, ele indica partes da história interessantes e traz um texto de uma forma gostosa, Que você fala assim, poxa, eu quero assistir esse filme mesmo. Beleza? Então, as sinopses de filmes especificamente, elas têm essas características e esse tipo de informação. Vamos lá? Só para confirmarmos isso, as sinopses normalmente apresentam textos longos e críticas, textos longos e avaliação, textos curtos e um resumo, ou textos curtos e uma análise. Bom, já falamos, eu espero que vocês tenham conseguido textos curtos e resumo. Bom, e agora para dar aquela quebradinha, vamos para uma parte mais linguística. Nós já estávamos falando há um tempo, em aulas anteriores, de orações subordinadas. Vamos voltar a elas porque tem bastante ainda, Então, lembrando que a oração subordinada é aquela relação em que ela tem uma certa dependência sintática uma da outra, Ou seja, ela, para completar o sentido, uma completa o sentido da outra, vamos dizer mais ou menos assim. E elas podem ser classificadas em 3 tipos.
adverbiais, adjetivas e substantivas, dependendo de qual função sintática ela exerce na frase, na oração. Ou seja, a oração ela é uma parte sintática da outra, então ela exerce uma função que poderia ser de um substantivo, poderia ser de um adjetivo ou poderia ser de um advérbio. É isso que faz o nome. Nós já vimos aqui nessas aulas as substantivas, as adjetivas e agora vamos começar com outras, não é? Então, eu gostaria que vocês observassem aqui. Brás Cubas teve uma vida privilegiada, visto que nunca precisou trabalhar na vida. Então, gostaria que vocês, primeiro, encontrassem a oração subordinada. Para isso, aconselho que vocês encontrem os verbos, dos verbos vocês encontram as orações, e daí você vê qual que é a subordinada e que papel ela exerce em relação à outra. E já voltamos, um tempinho rápido para vocês. Então, tranquilo? Bom, os verbos teve e precisou trabalhar, né? Uma locução verbal. A oração subordinada, né? É o visto que nunca precisou trabalhar na vida. Olha, Brás Cubas teve uma vida privilegiada até que poderia ficar numa oração a parar ali. Mas visto que nunca precisou trabalhar na vida, é uma oração que não tem muito sentido sozinha, né? Ela precisa realmente, né? Ela faz parte da outra, ela está ali meio complementando ali o sentido da outra. E ela tem qual função? Ela funciona como adjunto adverbial de causa, ou seja, visto que nunca precisou trabalhar na vida, a causa dele ter essa vida privilegiada, né? Ele não precisar trabalhar faz com que a vida dele seja privilegiada. Como esta oração está no lugar do que seria um adjunto adverbial de causa, ela é uma oração subordinada adverbial causal. Por quê? Como eu já tinha dito, nós temos as orações substantivas, que podem ser ocupadas por substantivos, nós já vimos em aulas anteriores, as orações adjetivas e agora as orações que são ocupadas por, normalmente, adjuntos adverbiais, né? Advérbios. E então você tem aí as orações subordinadas adverbiais. Elas são de 9 tipos, dependendo da função aí do adjunto adverbial, né? Então você tem aí causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, finais, temporais e proporcionais. São 9 tipos que parecem bastante, mas se você analisar cada um, né, com calma, você vai perceber que a própria função ali vai já dizer o nome. Como nós vimos agora, como dá a ideia de causa, é uma causal. Então, com esse raciocínio, vamos a uma outra. Chicó não era tão esperto, quanto João Grilo era. Chicó não era tão esperto quanto João Grilo era.
Encontre a oração subordinada e diga que tipo de circunstância ela expressa, né? O que ela está indicando. E já voltamos. Então, fácil? Bom, vamos lá. Chicó não era tão esperto quanto João Grilo era. Você tem aí os verbos, né? O era e o era, na verdade. E está comparando, né? Um era com o outro era, né? Ou seja, Chicó não era tão esperto quanto João Grilo era esperto, né? Ou seja, você tem ali quanto João Grilo era. Tem um tão aqui ainda um pedacinho, né? Ou seja, simples, né? O que ele está fazendo? Está fazendo uma comparação, né? O Chicó não era tão esperto quanto o João Grilo era, ou seja, está comparando um com o outro. Você tem, né? A circunstância, no caso, é uma comparação. O nome é simples, é uma oração comparativa, ou seja, uma oração subordinada adverbial comparativa. Não é tranquilo? A outra dava a ideia da causa, né? Então, ela era causal. E agora é uma comparação comparativa. É bem tranquilo de fazer. Vamos mais uma. Cebolinha tinha mais um plano infalível, embora eles nunca funcionassem. Então, mesma coisa, acha a oração subordinada e diga aí que circunstância ela expressa e já indicando que vai ser o nome dela.
Então, tranquilos? Bom, neste aqui nós temos, Cebolinha tinha um plano infalível, embora ele nunca funcionasse. Não, primeiro a oração, né? Embora eles nunca funcionassem, ou seja, primeiro tinha e depois funcionassem, né? As duas orações, a oração subordinada é o embora eles nunca funcionassem. Cebolinha tinha um plano infalível, tudo bem. Agora, embora eles nunca funcionassem, ela fica meio, né, sozinha ali, ela não tem muito sentido. Ela realmente faz parte da outra, né? Ela complementa a outra. Então, você tem aí, né, a subordinada por isso. E ela está dando ideia do quê? De concessão. O que é concessão? Concessão é quando você abre uma exceção, você diz algo que é um pouco contrário àquilo que você disse anteriormente. Então, quando ele fala, Cebolinha tinha um plano infalível, mas eles não funcionam, né? Eles nunca funcionam. Ou seja, você fala uma coisa e depois você diz outra que meio contradiz aquilo. É isso que é a concessão. Então, você tem uma concessiva. Olha que simples, né? Uma oração subordinada, adverbial, concessiva. Não é tranquilo? Então, veja. Se tem uma ideia de causa, é causal. Se tem uma ideia dessa contrariedade, né, de falar algo contrário do que já foi dito, da ideia de concessão é uma concessiva, e a outra é de comparação, né? Comparando uma coisa com a outra, é comparativa. É bem tranquilo, né? Então, eu gostaria que agora vocês, com muita calma, tentassem resolver essas outras 4 aqui, que eu vou ler agora, é bem simples, já tem ali. Localize, né, as orações e indique se ela é causal, comparativa ou concessiva. A dica sempre é, localize os verbos, né, localizando os verbos ou locuções verbais, né, enfim, as ocorrências verbais, você já localiza as orações e daí você olha qual que é a que está mais dependente da outra, é a subordinada, e aí é só ver com que circunstância né, essa dependência que ela tem, em que circunstância causa isso, né? Então vamos lá. A1. Erasmo Carlos amava o rock assim como seu amigo Roberto. 2. A dupla enganava todos no sertão, ainda que também sofressem. 3. Resolveu escrever suas memórias póstumas, visto que estava morto. E 4. Ajudariam Cebolinha tanto quanto ajudariam a outro da turminha. Então, um tempinho aí para vocês resolverem, como eu disse, localiza as orações subordinadas e indique qual é o tipo dela. E até mais.
Então, não foi tranquilo? Então, vamos lá. Erasmo Carlos amava o rock assim como seu amigo Roberto. Está fazendo uma comparação, né? Assim como seu amigo Roberto. Então, é uma comparativa. A dupla enganava todos no sertão, ainda que também sofresse. Ou seja, apesar deles enganarem, eles também sofriam. Ou seja, está dando uma ideia de uma coisa legal, mas ao mesmo tempo, né, contradiz aí dizendo que não é uma coisa tão legal assim, né? Apesar deles enganar, eles também sofriam. Então, está fazendo uma concessão, né? É uma concessiva. Resolveu escrever suas memórias póstumas, visto que estava morto, ou seja, a causa, né, dele ter escrito as memórias é porque, obviamente, ele estava morto. E ajudariam Cebolinha tanto quanto ajudariam outro da turminha, também estão comparando, né? Ajudariam Cebolinha tanto como qualquer outro, né? Então faz uma comparação. Bem simples, não é? Bom, o que nós vimos hoje, de maneira bem simples, primeiro, que sinopse é uma ideia, né? Sinopse de filme é uma espécie de resumo abreviado que busca atrair os espectadores. Eu disse sinopse de modo geral, porque como eu disse, especificamente falamos da de filme, mas as sinopses têm características muito semelhantes, não é? Seja de outras obras, é que ela é muito mais comum em filme, e que as orações são consideradas subordinadas adverbiais quando elas têm a função de adjunto adverbial, e você classifica de acordo com as circunstâncias desse advérbio. Hoje nós vimos 3. Bom, eu gostaria de, antes de encerrar, fazer um pequeno lembrete, né? Você que está assistindo pela TV, né, não acessa a internet, vá até as escolas, né, a sua escola, buscar as atividades, depois que fizer, vá entregar as atividades na escola, né, é muito importante isso. Para você que acompanha pela internet, né, entre no Classroom, resolva também as atividades propostas e principalmente coloquem ali a sua presença, né? Confirmem a sua presença ali no Classroom, isso também é muito importante, afinal, apesar de estarmos cada um nas nossas casas, ainda estamos estudando, enfim, as coisas estão acontecendo do mesmo jeito, então colaborem também, né? Precisamos do retorno de vocês, tá ok? Então ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.